Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAQ, José Veloso Dias Cardoso, uma das pessoas mais ativas na proteção do emprego, no desenvolvimento industrial brasileiro, com quem eu tive o prazer de conhecer após ser eleito. Fui aí na ABMAQ, mas ele está muito presente nos corredores do Congresso, sempre na defesa do bom ambiente para a indústria brasileira poder se desenvolver, preocupado com as questões tributárias, questões de investimento. Então, Veloso, muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui. E eu gostaria que você começasse dando uma fotografia do setor da indústria de máquinas e equipamentos, como é que nós estamos inseridos nisso no Brasil, e depois nós vamos evoluindo, falando sobre pandemia, sobre investimentos, como sair dessa encrenca toda que o Brasil e o mundo se enfiou. Não é isso? Veloso, com você a palavra. Bom, para mim é um grande prazer. Deputado Alexis, como você falou, nos conhecemos depois das últimas eleições, mas tenho acompanhado muito o seu trabalho. Você faz parte da Frente Parlamentar em defesa da indústria de máquinas e equipamentos e retribuo as palavras. Um dos deputados mais ativos da Câmara Federal, deputado de primeiro mandato e um empresário, um médio empresário industrial que sofre como todos os empresários e empreendedores desse país. E eu diria também que de todos os deputados que eu vejo debatendo a questão tributária, da reforma tributária, talvez você seja um dos mais preparados para tratar desse assunto, porque você vive na pele o que nós vivemos. Bom, o setor de máquinas e equipamentos é o setor responsável por investimentos. Quando a gente pega a taxa de investimentos no Brasil, tudo que é investido, 50% é construção civil, 1/3 de tudo que é investido no país são máquinas e equipamentos, e depois vem os outros. Então, quem está comprando uma máquina, investimento está fazendo, né? Por isso a importância desse setor. O setor é um setor que fatura 135 bilhões de reais, tem 350 mil empregados diretos, e é composto por 8 mil indústrias. Se a gente fizer um corte, pequenas e médias empresas, isso compõe mais de 95% do setor. Então são pequenos e médios empresários. Máquinas e equipamentos é o principal item de bens de capital, que são aqueles bens que integram o capital das empresas. E quando a gente fala em bens de capital, aí já é um setor que fatura 610 bilhões de reais, ele emprega 2 milhões de empregos diretos e é responsável, só para ter um parâmetro aí dos nossos espectadores, 27% de tudo que é recolhido pela indústria para a Previdência vem do setor de bens de capital. Então, é um setor muito que mais exportamos no ano passado 11 bilhões de reais, é o que mais exporta na indústria de transformação, e saiba, deputado, que embora máquinas e equipamentos sejam itens de alto valor agregado com muita tecnologia, nós exportamos no Brasil mais máquinas do que carne de boi. Então isso é um número relevante. A sua pergunta, como é que o começo dessa crise pegou o setor? Nós fizemos uma pesquisa no começo do mês de abril e agora no começo do mês de maio vamos fazer uma nova pesquisa. Mas na última pesquisa, logo de cara, já no começo da crise, nós tivemos 47% das empresas fechadas. Fechadas mesmo? Quer dizer, vai lá e férias coletivas ou usando esses... Depois nós vamos perguntar sobre as medidas provisórias que estão aí para poder ajudar a preservar o emprego. Então, fechada mesmo. No primeiro momento, a principal ferramenta utilizada foram as férias coletivas, porque a medida provisória 927 e a 936 vieram depois. Sim. Bom, por vários motivos. Tá? Foram vários motivos que descreveram isso. Outro número interessante é o seguinte, logo de cara, as empresas já tiveram 1/3 da carteira cancelada. Ou seja, aquilo que tinha sido vendido antes da crise, 1/3 foi cancelado. Isso não vai refletir nos números de faturamento agora, do mês de março, que nós já temos o número fechado, ou do mês de abril. Isso, em média, quando eu deixo de vender, no nosso setor, isso vai refletir 3, 4, 5 meses no faturamento lá na frente. Eu vendo agora, faturo lá na frente.
Então eu já tive uma grande queda na minha carteira. E de novos pedidos, uma queda de aproximadamente 55% e exportação, uma queda de 54%. Então, com certeza, os números de abril e maio, eles virão bastante ruins. E para terminar esse primeiro levantamento da crise, nós já tivemos 11 mil demissões de cargos diretos. Para a gente pegar o indireto, é 3 vezes isso. Então, quando a gente pega direto e indireto, nós estamos falando já numa demissão importante aí da casa de 40 mil demitidos em função da crise no setor de máquinas e equipamentos. Os números assim, lamentáveis, né, o Veloso? Mas entendo assim, que você também vinha falando há muito tempo que a mão de obra do setor de máquinas e equipamentos ela tem um salário médio acima dos outros setores da economia brasileira, porque você não tem um torneiro, você não tem alguém de automação, você não tem alguém de instrumentação que não tem uma boa formação. Quer dizer, dificilmente você tem pessoas de formação baixa nesse setor. E a demissão, eu entendo que é quase que jogar um certo ativo, né? Ou ter que se livrar de um certo ativo importante. Quem já demitiu? É algum setor específico da indústria de máquinas e equipamentos ou a coisa foi indo mais ou menos distribuído? Qual que é o perfil dessas demissões aí? Só para poder entender. Ela foi distribuída horizontalmente no setor. Na pesquisa, todas as empresas, e olha, nós tivemos uma amostra bastante alta, 20% das empresas responderam, dos associados da Bimark responderam a pesquisa. Então, todas as empresas demitiram, pelo menos um funcionário, todo mundo demitiu. Então, foi geral. Essa demissão que houve ela representa aproximadamente 17% da nossa força de trabalho. O nosso setor ele tem 2 características na mão de obra. Primeiro, tem muito treinamento. Basicamente, o pessoal das fábricas são contratados do SESI, vem do Senai, né, são técnicos. No Brasil inteiro, é um setor que está espalhado pelo Brasil inteiro, mas com grande concentração na região sul e sudeste. Então, são trabalhadores com alto grau de instrução. Para você ter uma ideia, a indústria de transformação, ela paga 36% mais do que a média do que o Brasil paga. E a indústria de máquinas, ela paga, em média, 36% acima da indústria de transformação. Então, se a gente pegar o salário médio de carteira assinada no país, o setor de máquinas ele paga em torno de 70% a 80% a mais do que o salário médio. Então, vamos dizer, uma elite, a gente poderia dizer assim, trabalhadora. O empresário ele reluta em perder essa mão de obra, porque é uma mão de obra que teve muito investimento sobre ela, porque além dela vir do SESI Senai com treinamento, dentro das próprias empresas existe um treinamento forte para operar máquinas de alta tecnologia, enfim, não é uma mão de obra fácil de ser encontrada. Um treinamento específico. Isso é absolutamente normal. Qualquer um que seja contratado já vem com aquele background, mas lá dentro da empresa tem que acabar trabalhando, aprendendo a própria atividade da empresa, a máquina da empresa, programação, o que seja, né? Isso é absolutamente natural. Existe algum setor na indústria de máquinas e equipamentos que nesse momento está tendo boas vendas? Existe alguma coisa relacionada com saúde ou relacionada com, não sei, no agro? Tem algum setor que está não apanhando tanto nessa crise, Veloso? Sim, existe. Nós tivemos uma queda generalizada de vendas, tá? De uma forma geral, nós somos divididos em 40 subsetores, a queda foi geral. No entanto, existem um segmento e uma parte da indústria que, em função até da crise, não foram tão afetadas. Primeiro, empresas que produzem componentes para a indústria em geral, mas em específico aquela indústria que é mais importante no combate agora da crise. Vou dar um exemplo.
empresa que faz manutenção na indústria de embalagens, manutenção na indústria de alimentos, manutenção em equipamentos de hospital. Por exemplo, pessoal que faz manutenção em ar comprimido. Hospital tem ar comprimido, indústria de embalagem tem ar comprimido, indústria farmacêutica, indústria alimentícia. Então, esses setores que produzem equipamentos ou componentes para manutenção, eles tiveram um aumento de vendas, porque as empresas que não vão fazer investimentos agora, mas que não podem ter sua produção parada por serem essenciais, eles se abasteceram e se estocaram de bens que, porventura, se falharem, parariam a produção. Então, esse foi um motivo de crescimento. E também a produção de equipamentos para aqueles que são essenciais, as mesmas indústrias de alimentos e etc. A indústria de máquinas agrícolas, que são implementos agrícolas, armazenagem de produtos agrícolas ou até irrigação, esses setores, logicamente que eles tiveram uma pequena queda, mas eles são, assim, eu diria que, de uma forma geral, em novos investimentos, novas máquinas, é o que menos foi afetado. Então, conversando com alguns fabricantes de máquinas para a agricultura, a gente tem tido o feedback de que houve sim, há um problema, uma queda de vendas ou de faturamento, mas muito menor do que aquilo que a gente está vendo em outros setores. Entendi. Agora, você estava falando em manutenção, né? Eu lembro que na época eu trabalhava na Rodia e eu era chefe de paradas de fábrica, né? E quando dava essas crises, a gente usava esse momento, que era o momento que parava a máquina, porque, como você bem sabe, máquina tem que girar, né? A máquina não pode ficar parada. Parada é capital que não está girando. Então, a gente usava esses momentos para poder botar a casa em ordem. Eu até fiz um vídeo, que eu acho que eu mandei para você também, daquela ideia, né, de um barco de pesca, que quando tem uma grande tormenta ou tem um grande problema que ele não pode pescar, não pode ter alto mar, e quando ele volta para o porto, ele não fica parado olhando para o barco. Ele, na verdade, põe em dia, põe a casa em ordem e vai fazendo aquelas manutenções que ele tinha dificuldade de fazer. É um momento meio antagônico, porque é o mesmo momento que você não quer gastar dinheiro, que você quer proteger caixa, por outro lado, você tem que preparar a tua fábrica para o próximo momento. É a hora que você põe a casa em ordem, limpa o fundo, deixa as coisas em dia, tira os vazamentos e tal. Eu mesmo, na minha fábrica, estou fazendo isso, né? É óbvio que a gente teve uma queda, mas a minha queda foi interessante. Não é uma queda de pedidos, eu até estou com pedidos. É uma queda de aplicação do revestimento epóxi, porque como as empresas, como a de vocês, né, está falando, estão paradas, algumas não, né? A indústria farmacêutica está lá em cima, então eles estão fazendo investimentos, mas eles não conseguem deixar a gente instalar o piso porque tem restrições de pessoas que não são da própria fábrica, eles não querem vir com pessoas de fora, tal. Então a gente está com a coisa muito represada, sabe? E isso é um problema. Então, essa questão da manutenção, eu estou me identificando com o que você está falando, mas isso, vamos falar a verdade, do todo da indústria de máquinas e equipamentos é um setor bem pequeno, né? Representa pouco. Estamos falando de coisas muito específicas, né? Então, a pesquisa que nós fizemos, ela aponta, lógico que ela está olhando para o futuro, né? Ela aponta uma queda importante de vendas, né? Superior a 50%. Né? Então, é algo assim, nunca antes visto. Nós não tivemos uma crise que logo assim, a gente tem ali vamos dizer que a crise mesmo começou ali na semana do dia 17 de março ao dia 21 de março, ali que começou. E as quarentenas, embora não atingiram a indústria, mas as quarentenas começaram no dia 23 de março. E o que acontece, Alexis? Mesmo aquela empresa que sabe da manutenção, que precisa da manutenção, ela sabe também que ela vai ter problema de caixa. Isso. Por falta de vendas. Ela vai ter problema de caixa. Então, o que acontece? Normalmente, o empresário senta em cima do caixa. No linguajar popular, né? Tranca o caixa e senta em cima do caixa para preservar o seu capital de giro caso ele for fazer uma demissão e também porque tem a incerteza de quando ele vai voltar a operar. Então, mesmo empresas que tinham
manutenções programadas, elas acabam adiando para preservar o capital de giro. Falando em caixa e capital de giro, mas antes eu queria só fazer uma pergunta. Existe demanda reprimida, né, no setor, ou você entende que não é uma demanda reprimida porque não é tanto de consumo, é mais de investimento e, portanto, é só repensar esses investimentos? Existem setores que ficam com a coisa reprimida e, quando começar a abrir, vão ter uma demanda muito grande? Só uma pergunta rápida, depois nós vamos entrar no capital de giro. Por incrível que pareça, no Brasil, no setor de investimentos, né, máquinas e equipamentos é um dos principais, existe uma demanda reprimida de 5 anos, 6 anos, porque o Brasil não se recuperou ainda, a indústria de transformação, ela não se recuperou ainda daquela crise de 2014. A crise do impeachment, tal, que veio em 2016. Então, aquela queda, 2 anos consecutivos de PIB de 3,5% ali, antes do governo Temer, e com aquele aumento do desemprego que houve, esta crise ainda não foi resolvida. Para você ter uma ideia, e o público aqui, o consumo de máquinas e equipamentos no Brasil, em 2019, que foi o melhor ano depois de 2014, ainda foi a metade do que o Brasil consumia de máquinas em 2014. Então, o que acontece? Eu não estou falando agora do setor de máquinas, estou falando da indústria de transformação, da agricultura, da área de serviços, enfim, de toda a economia brasileira. Houve um sucateamento das empresas brasileiras nesse período de 2014 a 2019. Nós chegamos nos anos de 16, 17, 18, 19, nos menores índices de taxa de investimento da história do país, que foi investimentos da ordem de 15% do PIB. O Brasil precisava estar investindo, nesse período, 25% do PIB para poder crescer acima de 3% ao ano, o produto interno bruto. Estava investindo 15%. Então, com um nível de investimento tão baixo, você não tem nem a reposição da depreciação dos ativos. Então, existe sim uma demanda reprimida que não é em função desta crise, é em função de uma crise que a gente está vivendo desde 2014. E agora vamos falar de caixa. Você muito bem disse que o dono da empresa, quando bate uma crise dessa, a primeira coisa que ele precisa fazer é uma questão de responsabilidade para poder manter a empresa naquela travessia do deserto, né, de vendas, né, e senta em cima do caixa. Das medidas que o governo está apresentando, Veloso, né, tem alguns diferimentos de impostos, mas eu estou vendo que tem muita ação na parte mais baixa, nas micro e pequenas empresas, regime do simples, lucro presumido, lucro real. Eu vejo algumas ações mais na linha de crédito, mas a gente sabe que muitas vezes crédito nem é o mais interessante, porque quando você vai no banco, muitas vezes o gerente fala: meu amigo, eu quero ver teus números, como é que estão os resultados, e a coisa complica um pouco. Então, eu queria que você abordasse essa questão do capital de giro necessário. Na verdade, o que nós estamos agora fazendo é consumir as reservas das empresas, né? E isso é um risco, porque é como se vai descarregando a bateria de um automóvel. Aí, quando você vai precisar dar partida, periga não ter mais bateria. E aí você precisa de uma injeção de capital de giro, né? E vamos falar de BNDES. Então, nessas abordagens que eu estou falando aí, o que as empresas vão precisar para poder retomar? Primeiro, tem uma dúvida de quando vai retomar, mas vamos dizer que, né, nós estamos agora começando a ter um horizonte de abertura para retomar. Qual é o pleito da ABIMAQ? O que a ABIMAQ acha que é estratégico para a gente poder fazer essa retomada? Olha, nós da ABIMAQ estamos trabalhando em cima dessa agenda. Você está vendo aqui atrás de mim? Aqui eu estou o Dropbox aqui, né? Nós estamos na ABIMAQ, né? A ABIMAQ não fechou nenhum dia. Nós estamos trabalhando direto desde lá do dia 17 de março, quando a gente começou a conversar com o governo. Na verdade, nós fizemos uma reunião ainda com o Paulo Guedes no dia 6 de março, que foi a primeira vez que a gente tocou no tema do coronavírus, não tinha chegado ainda no Brasil, pelo menos a gente não tinha conhecimento, né, que tivesse chegado, mas a partir do dia 17 de março, a gente tem tido reuniões praticamente diárias com a equipe econômica, o grupo da crise. Inclusive temos um grupo de WhatsApp que a gente fala com eles com muita facilidade. O canal é aberto e a gente conversa com facilidade, tanto com o Ministério da Economia, como outros ministérios e o BNDES.
Bom, o que acontece? Lá no começo, a gente dividiu as nossas preocupações em 3 itens. Primeiro item, questão trabalhista, manutenção do emprego. Segundo item, questão de caixa das empresas. Como que as empresas, com forte queda de faturamento, ou até fechando suas portas, conseguiriam fazer a travessia até o outro lado de caixa. E a terceira, já algumas recomendações para a retomada da economia, já pensando no pós-pandemia. Isso lá no dia 17 de março. Né? No dia 21 de março, foi um sábado, a gente fez uma grande reunião aqui na BIMAC com o Ministério da Economia e consolidamos vários temas. O governo ele vem atendendo algumas questões. Não vem atendendo na velocidade que todos gostariam, mas a gente entende também que o problema é muito grande, até para eles, um certo desconhecimento do que aconteceria, e realmente o governo ele deve empenhar nessa crise um valor muito alto, aí provavelmente coisa em torno de 80% do que ele vai economizar em 10 anos de previdência, da reforma da Previdência. Bom, então, por um lado, o governo ele está preocupado e vamos dizer, está usando recursos do Tesouro para resolver o problema. No entanto, do outro lado, pouca coisa chegou. Né? Então, o problema é muito sério e para essa faixa de empresa que você colocou, principalmente aquelas que estão no lucro presumido e as que estão no lucro real, quase nada chegou em termos de capital de giro. Então, vamos lá. Na questão do emprego, teve aquela confusão na medida provisória 927, da questão do layoff, depois foi consertado na 936, mas, enfim, foram feitas 2 principais ações, que foi a questão da redução da jornada de trabalho com redução proporcional do salário e uma recomposição do rendimento do trabalhador através de um seguro-desemprego. Essa medida foi muito importante. E também teve a questão do layoff, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho, também com uma participação do governo de questão de seguro-desemprego. São 2 medidas importantes, tá? E a gente sabe também pela nossa pesquisa que vão ser os 2 que vão ser mais adotadas: a redução de jornada ou o layoff. Aquelas empresas que fecharam as portas, elas vão fazer layoff. Logicamente que não vão deixar de demitir. Né? Muita empresa demite e depois entra em layoff, até porque tanto o layoff como a redução de jornada, elas vêm acompanhadas de estabilidade de emprego. Então as empresas demitiram e depois vão entrar nessas medidas. São medidas importantes que atendem o caixa. Outra medida que a gente reputa importante, que alivia o caixa, foram os diferimentos de algumas contribuições previdenciárias. Então, a primeira foi o diferimento do Fundo de Garantia por tempo de serviço, uma medida inteligente, foi até proposta por nós, porque não afeta Tesouro, não é dinheiro que sai do Tesouro, é simplesmente um dinheiro que entra na conta do trabalhador, mas entra um pouquinho mais tarde e dá aí um sufoco para as empresas. E teve a questão do PIS/PASEP, do INSS, do COFINS, que foram diferidos. Tá? Foi isso que foi diferido, não foram diferidos impostos, como imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, imposto IPI, e também não tivemos nenhum reforço aí no nosso caixa por postergação de impostos municipais e estaduais. E a gente sabe que o ICMS é o pior. Então, na questão tributária, o reforço de caixa não foi tão grande, foi importante, mas foram as contribuições previdenciárias. Bom, aí tiveram as medidas para capital de giro. Qual foi a falha? Né? E isso a gente já alertava lá no dia 17 de março. O governo ele fez 2 movimentos. Aquela linha do Banco Central, que ela é barata, um custo de 3,75% ao ano, praticamente a Selic, sem spread para os bancos, que é aquela linha que sai do Banco Central, passa pelos bancos e vai para os trabalhadores, dinheiro carimbado. Para a folha, né? Folha de pagamento de quem fatura menos de 10 milhões de reais. 2 problemas.
Na verdade, 3 problemas. Primeiro problema, que a nossa pesquisa mostra que 79% das empresas precisam de capital de giro. 79%. Só que desse capital de giro, 52% da necessidade não é folha. Então ele só tem de 48%, 52% não é folha. Então é o primeiro problema, porque ele está carimbado para ser a folha. Segundo problema, limitado a empresas que faturam até 10 milhões de reais. Muito bom, a gente tem empresas que faturam menos de 10 milhões de reais, mas nós temos muitas empresas. Na indústria, a maioria das empresas faturam mais de 10 milhões de reais. Isso foi muito bom para serviços e comércio, mas para a indústria tem esse problema. E o terceiro problema, o dinheiro não chegou. Não chegou porque as empresas não quiseram, os bancos não quiseram assumir riscos. Então, foi uma medida bem pensada, uma medida boa, mas que não foi, na prática, não aconteceu porque o dinheiro não chegou. Então, essa foi uma. A segunda outra medida, aí entra o BNDES, foi aquela linha de capital de giro do BNDES, que foi anunciada como uma medida para atender a crise. Mas ela não foi uma medida para atender a crise. Por quê? Porque a remuneração, as garantias exigidas são iguais a qualquer outra linha do BNDES. Então, o que é? É uma linha que tem que remunerar o FAT, então tem lá a TLP 6% ao ano, depois somado a isso tem o 1,25, que é o spread do BNDES, e depois deixaram livre o spread dos bancos repassadores. O que aconteceu na prática? O banco não repassou porque não quis assumir risco, exigências de garantias altíssimas que as empresas não têm como atender, e o spread livre. Teve banco que colocou spread de 8%, 9% e 10%. Então o que aconteceu? A taxa final do tomador chegou numa média de 14%. Ora, 14% não é uma linha emergencial. Então nós temos duas. Uma que é emergencial que não chegou e outra que não é emergencial num custo elevadíssimo de 14%. Resultado, na nossa pesquisa, mostrou que das 79% das empresas que precisam de socorro de capital de giro, somente 11% conseguiram com um custo de 14%. Então a gente entende que o BNDES não entrou ainda com um programa emergencial para combater a crise. Eu tenho exatamente essa visão. Agora eu faço uma outra pergunta, uma provocação. Na verdade, eu já entrei com um projeto de lei do refis dessa Covid, tá certo? Eu entendo que muitos dos empresários, quando vê a conta, vê que o dinheiro não vai vir barato, não vai vir fácil, e tem que tomar uma decisão entre imposto, funcionário e fornecedor, ele vai deixar o imposto para trás. Só que imposto hoje custa muito caro você não pagar, né? Porque você mais caro de todos. Além de ter o custo, você tem a mão pesada do Estado, que acaba te colocando com um certidão negativo de débito, que começa a jogar na dívida ativa da União rapidamente, você fica assim, realmente travando a empresa. Eu acho que nós temos que salvar isso. Inclusive, esse projeto de lei que eu dei entrada, ele prevê que você pode usar, inclusive, aqueles créditos tributários que muitas empresas têm, mas que elas não podem usar isso para pagar tributo. É impressionante. Você tem crédito, mas não pode. Ou mesmo você tem um prejuízo acumulado e que você não pode abater, ou pode abater no máximo 30% a cada resultado positivo, de modo que você tem que estar sempre irrigando com dinheiro novo para o governo, sendo que você mais está precisando. Tem uma das minhas frases que não tem melhor liquidez do que o governo dar uma aliviada na cobrança de impostos das empresas, porque não precisa nem fazer programa, basta o dinheiro ficar onde ele está, quer dizer, dando liquidez para todo mundo, né? Então, isso já é uma medida que a gente está tomando. Fazer uma outra pergunta para você. Nessa questão de dólar alto, né? Isso, para a indústria de máquinas e equipamentos, é uma certa proteção contra a invasão externa ou isso é uma bobagem, uma vez que com um fluxo globalizado de máquinas e equipamentos e com as commodities praticamente dolarizadas, não há menor diferença. Isso acaba não impedindo uma invasão externa ou tendo algum problema no mercado interno? Bom, numa resposta assim, simplista, eu diria que, lógico, o dólar mais alto dá mais competitividade do produto interno aqui. Mas quando a gente aprofunda,
você tem toda a razão. O dólar ele tem que ter um limite, né? Porque quando a gente chega num grau de desvalorização que nós estamos tendo agora, isso também diminui o poder de compra do país, né? O país fica, aspas, em dólar mais pobre, então com menos poder de compra, isso movimenta menos a economia. Tá? Por outro lado, a queda do valor do real, ela não foi isolada. As principais moedas do mundo, de países produtores de bens industriais e de máquinas e equipamentos, enfim, também tiveram suas moedas desvalorizadas. Então a China teve moeda desvalorizada, a Coreia teve moeda desvalorizada, enfim, houve uma desvalorização das moedas ao redor do mundo em relação ao dólar, porque é uma crise internacional, uma crise mundial. Então toda vez que há uma crise como essa, algumas commodities se valorizam, como é o caso do ouro, né? Mas também o dólar, ele acaba, mesmo que a crise também atingiu os Estados Unidos, mas o dólar é o principal meio de pagamento do mundo, então ele acaba se valorizando em relação a outras moedas. Outra coisa, deputado, nós nunca podemos, inclusive isso foi uma conversa que eu tive nessa semana passada com o ministro Paulo Guedes, porque ele fez a mesma observação, nós não podemos usar a questão conjuntural do valor do dólar para medir uma questão estrutural do país, que vai ficar depois da Covid. Então, o câmbio, ele sobe e desce. Se a gente for olhar a pesquisa da Focus de ontem, a previsão é que nós terminamos o ano com o dólar na faixa de 4,70, 4,80. Então, ele não vai permanecer do jeito que ele está agora. Então, nós não podemos olhar o momento, o câmbio, para dizer se somos competitivos ou não. O que a gente tem que olhar é as assimetrias, e são várias, que a gente tem em relação aos principais países, os 36 países que compõem a OCDE. Então, por exemplo, nós fizemos no finalzinho do ano passado um estudo juntamente com o Ministério da Economia e uma coalizão de 10 entidades de classe, as principais entidades da indústria da transformação, junto com o Ministério, a gente calculou o custo Brasil. Tá? E o custo Brasil, ele é da ordem de 1,5 trilhões, com T de tatu, trilhões de reais por ano. E pegamos lá, fizemos uma mandala e pegamos os vários itens que compõem o custo Brasil. Ou seja, quanto que no Brasil é mais caro quando comparado com a média dos países da OCDE. Então tem lá custo de capital, custo de empregar, enfim, todos aqueles custos da burocracia e assim vai. Estou com a mandala aberta aqui. Dispor de infraestrutura, empregar capital humano era o pior de todos, 260 a 320 bilhões por ano. É isso aí. Honrar tributos, nós vamos falar que são as reformas estruturais. Então, essa mandalinha aqui, essa mandala é tudo de bom. Aliás, parabéns para a ABIMAQ por ter apoiado isso, outras entidades que também apoiaram esse movimento, esse trabalho feito pela Boston Consulting Group, né? Foi feito pela Boston, não é isso? Boston Consulting foi contratado por nós para fazer o estudo. Era o retrato do custo Brasil, retrato de como a gente não é competitivo, tarefas de casa que nós temos que fazer. Não adianta, você muito bem falou, dólar é alguma coisa que tem que flutuar. Isso não é uma reforma estrutural. Dólar não tem nada a ver com estrutural. É nós, Brasil, que precisamos colocar a ordem. E aí eu emendo a pergunta, né, o Veloso, porque a gente estava com reforma administrativa engatilhada, que é um Estado mais leve, mais eficiente, que custa menos para o cidadão brasileiro, que tira menos impostos, pelo menos é o que a gente sonha, né? Na verdade, é o que a gente sonha. Reforma tributária, porque dentro dessa mandala, inclusive, puxando lá o ranking do Doing Business do Banco Mundial, o Brasil está na posição 184, quer dizer, ela está lá em último lugar. Né? E é a questão da reforma trabalhista,
que não passou agora na 905, mas nós temos que insistir para poder melhorar as relações trabalhistas. Me fala dessas reformas estruturais, Beloso, que inclusive eu falo muito em todas as minhas lives, minhas conversas, que é a recuperação. Porque a gente foi para o buraco, todo mundo foi, até a China foi para o buraco. Mas a China saiu assim, ó, em V, quase um I. E o Brasil tem aquela mania de sair em forma de U, quase um L, né? Fica uma coisa demorada pra caramba, que é o que você estava falando. A gente estava saindo agora de uma crise em 2014. Tentando a sair, aí a gente entra para o buraco de novo. Enquanto que o mundo nem estava naquela crise de 2014, porque inclusive aquela crise foi criada por nós mesmos. Né? Não era uma crise mundial. Foi um problema de corrupção sistêmica no Brasil, de falta de gestão, falta de tudo aqui no Brasil, né? de compliance que seja. Então, vamos falar agora de reformas estruturais, para a gente estar encerrando nessa nossa entrevista aqui, nossa bate-papo, e a importância delas para a gente mudar o perfil dessa recuperação. Bom, gostaria também de mencionar que a CPEC, que é a Secretaria Especial de Produtividade, Competitividade e Produtividade, Emprego e Competitividade, chefiada lá pelo secretário especial Carlos da Costa, ela está debruçada sobre esse tema da competitividade e da mandala. Inclusive, hoje à tarde, hoje nós vamos ter 2 reuniões com a CPEC. Como eu falei, o canal aberto está. Né? Então, vamos lá. Bom, nós temos, quanto tempo nós temos, deputado? Não, estamos gravando aqui, não se apegue no tempo. Vamos no conteúdo. O importante é o conteúdo aqui, Veloso. Então, qual seria o tema que você queria que eu pegasse da mandala? A questão das reformas, tudo bem. Então, lá, o governo mandou para o Congresso, mandou para a Câmara Federal, né, para o Legislativo, 3 PECs fundamentais que precisam ser votadas. A PEC 186, 187 e 188. Essas 3 PECs, para nós, são fundamentais. É a PEC emergencial, essas PECs elas vão modernizar o Estado, vão poder fazer com que o país enfrente emergências. Imagine, deputado, se a gente já tivesse a PEC 186, a emergencial, nessa emergência que nós estamos vivendo agora. Né? O ministro Paulo Guedes poderia ter lançado mão de várias ferramentas que ele, infelizmente, não pode, porque a PEC não foi ainda votada. Então, precisamos de um empenho maior do governo junto à sua base para a gente fazer caminhar essas 3 PECs que modernizam o país. Outra coisa, a PEC da reforma administrativa. Ela foi adiada algumas vezes, não foi apresentada, estava para ser apresentada agora no começo do mês de março, e veio essa pandemia. Então, ela não foi apresentada. Então, mas a gente já discutiu, vocês lá no Legislativo, nós, setor privado, já discutimos com o ministro Paulo Guedes e sabemos que esta PEC, quando apresentada, ela será importantíssima para também diminuir o tamanho do Estado na economia, como diz o presidente, né, o Bolsonaro, tirar o Estado do cangote dos empresários. E temos a reforma tributária, que, ao nosso ver, é a principal reforma, é a mais necessária, a mais importante para os setores produtivos. Porque a questão tributária é talvez o item que mais tira a competitividade da nossa economia. Vou dar um exemplo. Indústria de transformação. Nós somos 11% do PIB, já fomos 25% do PIB. Nos últimos 30 anos, um processo de desindustrialização, e hoje somos 11% do PIB. Embora sejamos 11% do PIB, nós somos responsáveis por mais de 30% de tudo que se arrecada no país. Enquanto o setor extrativo mineral ele é aproximadamente 5% do PIB, entre 5% e 6% do PIB, ele responde por 1,5% do que se arrecada no país. E a agropecuária, não estou falando da indústria, tira a indústria fora, tá? O Danone, a Minha Camisa, a máquina agrícola é indústria. Vamos falar da agropecuária, porteira para dentro. A agropecuária, ela, além de não contribuir com a Previdência, ainda tem a questão de que ela é 5,6% do PIB e arrecada um pouco mais de 1% do que se arrecada.
E também aí vem o setor de serviços, que arrecada pouco. Então, o que acontece? Nós temos uma distribuição tributária desigual. Então, alguém está pagando o que o outro não está pagando. Além dessa questão da distribuição, ainda tem o problema que existem muitas desonerações. Existem muitos nichos da economia brasileira que têm benefícios fiscais e que não contribuem com impostos. Bom, eu instalei uma fábrica no estado X e para instalar aquela fábrica no estado X, teve lá um incentivo para a empresa ir lá, gerar emprego lá, enfim, movimentar a economia lá. Bom, mas esse imposto que essa empresa deixou de pagar para se instalar naquele estado, alguém vai pagar a conta. Outros pagarão a conta por aquele que não paga. Então, existe no ordenamento jurídico brasileiro, tributário, uma injustiça. Eu só queria fazer também, assim, para não ser injusto, o seguinte: a agricultura é de extrema importância para o país, porque ela alavanca a maioria da economia brasileira, inclusive máquinas agrícolas. Tá? Então, a agricultura ela é importantíssima para alavancar a economia. A gente dá o exemplo simplesmente para mostrar que existe uma sobrecarga tributária na indústria de transformação em função de que outros setores da economia não são tributados. Esse é um problema. Outro problema que você sempre fala nas suas manifestações lá na Câmara Federal é a questão da burocracia, né? Então, juro por Deus, eu acho que a profissão mais cara, mais difícil do Brasil é a do contador. Eu não sei como é que um contador consegue se atualizar com tantas mudanças nas normas tributárias que acontecem todos os dias, seja municipal, estadual, federal. Todo dia tem norma nova, todo dia tem alguma coisa. E o nosso sistema tributário, ele é feito para errar, né? E quando você erra, aí vem a atuação, e por isso todo esse contencioso tributário que tem no judiciário brasileiro. Então vamos lá, eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Imagina que eu sou fabricante de uma máquina e que na minha máquina vai lá um computador, que eu vou entregar esse computador junto com a minha máquina. Então eu tenho um notebook que vai lá com a máquina. Aí eu compro 2 notebooks, um para mim, para eu trabalhar no escritório, e o mesmo notebook para ir na máquina. Esse notebook que eu coloquei na máquina, eles vieram na mesma nota fiscal, eu comprei do mesmo fornecedor, no mesmo momento. O notebook que vai com a minha máquina, ele gera créditos. O notebook que vem para a minha mesa, ele não gera créditos. Bom, no dia a dia, numa empresa que tem um monte de compras, um monte de nota fiscal, um monte de movimentação fiscal na sua contabilidade, seja dos vários impostos que nós temos, ele comete danos, acaba cometendo um erro. Aí vem o fiscal e te autua. Então, por mais que você queira andar na linha, você não consegue. Então, as grandes necessidades da reforma tributária é a adoção do imposto sobre o valor agregado, o IVA, e que tudo que a gente compre nas empresas passe a gerar crédito e tudo que a gente venda passe a gerar débito. Com isso, vai ter uma grande simplificação e uma diminuição muito grande de autuações, porque vai facilitar. Eu sei que tudo que eu compro, eu me acredito, e eu não vou ter que ficar escolhendo o que eu me acredito ou não. Inclusive, você tem umas lives aí que mostram muito bem e simplificam esse problema. Então, a questão do imposto sobre o valor agregado, ela vai trazer mais justiça, porque ela vai levar a questão a uma igualdade de carga tributária pela economia. A simplificação é importante para haver menos risco de ser autuado, e depois também a diminuição do custo de se apurar impostos, o custo de você honrar com as suas obrigações. E por último, 2 coisas importantíssimas: a desoneração do investimento. O Brasil é o único país do mundo que onera o investimento, e também a desoneração das exportações. A indústria de transformação, quando ela exporta, junto com o produto exportado, vai mais ou menos 7% de impostos não recuperados nas cadeias produtivas. E isso também é uma coisa que é uma jabuticaba. O Brasil é o único país do mundo que exporta impostos. Por isso, a gente considera, deputado, que a reforma
tributária de todas as reformas é a mais importante para o setor produtivo. Também, né, Veloso, com tanto tributo indireto, com tanto tributo cumulativo que nós temos no Brasil, você nem sabe que está exportando. Fica uma loucura. E essa questão que você fala sobre o que gera crédito, eu já falava isso da eletricidade, que é um caso típico, assim, mas o Jorge Guerdoli brincava, disse, ó, papel higiênico que vai para a produção gera crédito, papel higiênico que vai para o escritório não gera crédito. Figurativo, assim, fica meio para a gente fazer meio uma piada, mas é a pura verdade do Brasil. Então, no Brasil, você tem que, assim, você compra alguma coisa e fala, para onde que vai dentro da tua fábrica? Não vai para lá. Então, esse gera, aquele não gera. E aí, para errar, é a coisa mais fácil do mundo. E aí, nessa questão do errar também, eu sempre falo que o empresário ele não quer errar, mas ele também não quer ter tanta dificuldade e gastar tanta energia para tentar acertar, né? Ele tinha que fazer uma coisa muito intuitiva. Está certíssimo. Tudo gera crédito, tudo gera débito, e aí você só faz uma conta de entrada e saída, agregou valor, e aí veio um texto até que eu mandei aí recentemente, o pessoal elogiou bastante, que é sobre o nosso sistema tributário que faz a gente ir mais rapidamente para o buraco e que dificulta mais para a gente sair do buraco, porque boa parte da nossa tributação é baseada em presunções, né? Lucro presumido, simples nacional, substituição tributária, tudo isso é na presunção. Até o combustível no Brasil, a tributação é a presunção de um preço lá na bomba. E que quando tudo cai, né, como agora nós estamos, muitas empresas agora, para fazer caixa, estão vendendo o seu estoque ou vendendo do jeito que dá para vender para poder ter liquidez, né? Porque nesse momento, Veloso, vamos falar a verdade, tudo que você quer é ter liquidez. Esse negócio de mobilizar dinheiro agora é uma encrenca, né? É um problemaço. E nisso, se você faz uma venda de teus produtos a preço, talvez de, né, como vender almoço para comprar jantar, aquela coisa só para girar a tua empresa, pelo sistema tributário brasileiro, você continua pagando tributo. Pelo sistema via IVA, como você não agregou valor nenhum, você não pagaria, ou paga muito menos. Você tem uma modulação da tua carga tributária em função da atividade econômica do país. No Brasil, não. A carga tributária continua mesmo porque ela é muito baseada no faturamento e não sobre o valor agregado. Então, fecha. É uma luta essa reforma da tributária. Interessantemente, seria uma reforma que os congressistas estariam bem propícios a avançar, né? Não teria tanta briga, era mais uma questão de setor. E aí você falou muito bem, eu acho que não é uma questão de criticar o setor do agro ou do serviço, é mostrar os fatos. Mostrar os fatos que a indústria no Brasil ela paga muito mais tributo. E, aliás, ela paga tributos muitas vezes da cadeia, né? Na instituição tributária, ela acaba pagando o que devia ser pago pelos outros. Tem muita gente que vai falar assim, ah, mas tudo bem, porque aí na cadeia já está pago. É, meu amigo, mas saiu do bolso de quem? Quem é que tem a responsabilidade de pagar? Quem é que tem que ter capital de giro para pagar? É a indústria. Ela tem que ter mais capital ainda para poder financiar um tributo que nem era dela, né? Então, deputado, e tem uma injustiça enorme, que é que a gente paga o tributo muito, mas muito tempo antes de receber o pagamento, né? E outra coisa, como o fato gerador é a saída da mercadoria e não o recebimento pelo cliente, quantos impostos a gente paga, a gente recolhe o imposto que é do meu cliente e ele depois não me paga. Quer dizer, eu fiquei inadimplente, quer dizer, ele não me pagou e eu já paguei o imposto. Então, numa época de crise como essa daqui, de falta de caixa, o que está acontecendo? Tem muito caixa de empresa por aí pagando imposto que vai ter, porque você sabe melhor do que eu, que a inadimplência subiu muito, então teve inadimplência, eu não recebi e já adiantei o imposto. Ora, e se eu não pagar esse imposto, se eu não recolher imposto, que na verdade é do meu cliente, não é meu, se eu não pagar, eu vou pagar de cara uma multa de 20% e uma correção monetária mensal e mais 1% de juros ao mês. Então, tem essa questão também que é de uma injustiça tremenda. E quando a gente vê a crise, e aqui há de se ressaltar a pouca ou nenhuma receptividade dos governadores do Brasil, que você sabe que o maior problema de crédito acumulado que nós temos é do CMS, né? E não teve nenhum estado da nação, dos 27 governadores,
que houve por bem flexibilizar a devolução dos créditos tributários de empresas que estão quebrando, que estão deixando de pagar salário, deixando de pagar fornecedor, deixando de pagar impostos, porque tem o dinheiro que está na contabilidade, mas não está no caixa, ele está lá em formas de crédito. Então, toda essa loucura ajudaria a gente também a sair dessa crise. Eu vou contar um caso que parece que é surreal, parece que é mentira o que eu vou falar. Aqui na BIMAC nós estamos com uma ação enorme, mais de 250 empresas envolvidas em doações. Então nós estamos trabalhando em respiradores e ventiladores pulmonares, máscaras de pano, máscara face shield, proteção de pacientes nos leitos de hospital, máquinas para limpeza de hospital, limpeza de indústrias, limpeza até de bairros, para fazer a limpeza dos bairros, as máquinas vão andando pela rua para pulverizar. Enfim, é um monte de ação que está sendo feita no setor e que, na maioria, grande esmagadora maioria, as empresas estão doando hora homem e matéria-prima. Então, o que acontece? Olha só, vou pegar o caso... Eu sei onde você vai chegar, mas vai, conta. Vou pegar o caso da máscara face shield. Aquele acetato que vai na máscara, aquela máscara de plástico que vai na frente, aquele acetato é importado. Então, o importador que está lá no Espírito Santo, ele não vai dar de graça a matéria-prima. Então, o que acontece? As empresas estão indo lá comprar a matéria-prima. Na hora que ele compra a matéria-prima, o que acontece? Imposto. Tem que pagar imposto, ICMS, sobre matéria-prima. E ele vai pegar essa matéria-prima, vai transformar a matéria-prima, depois vai virar máscara, e tem toda essa cadeia, o cara vai pagando imposto na cadeia de uma coisa que vai ser doada lá na ponta. Então, vamos tentar escapar desse problema para não ter ICMS, PIS, COFINS, IPI na cadeia. Vamos fazer o seguinte, vamos doar o dinheiro para uma pessoa, ou para uma instituição, ou para uma empresa, eu dou o dinheiro, essa empresa o que ela faz? Compra acetato, manda para a empresa que vai fazer a termoformagem. Essa empresa pega da termoformagem e manda para o outro que vai cortar o acetato. Ele pega de volta, manda para o outro que vai montar. Então, as empresas estão doando só mão de obra. E essa empresa doou a matéria-prima. O que acontece? ITCMD. Ela vai ter que pagar imposto sobre transmissão de doações, né? O ITCMD. Sim, doação. Então, o que acontece? Eu não consigo fugir da carga tributária nem numa pandemia como essa, que eu estou doando, meu trabalhador, estou doando a matéria-prima, sem falar que o meu trabalhador, que eu estou doando o tempo dele, no setor de máquinas, a cada R$100 que eu pago para o trabalhador, ele me custa 180. Então eu estou doando a hora do meu trabalhador, mas 80% do que eu estou pagando para ele, que é a minha doação, que o trabalho dele vai para fazer caridade, eu ainda tenho que pagar mais 80% do salário dele de carga tributária. Então, quer dizer, nem numa pandemia, nem na hora de doar, você se livra da carga tributária brasileira. Aliás, Veloso, você acabou de me criar um negócio, eu sabia disso e eu estou, não sei se você sabe, eu estou transformei parte da minha empresa para poder fracionar álcool 70, que vem da Única, que está doando álcool, e nós estamos fracionando aqui. Sabe qual era a minha preocupação? De que a nota fiscal que eu emitisse de doação, que eu ia pagar imposto, porque você paga imposto sobre doação, você paga ICMS e continua pagando. Eu estava apavorado, eu falei, cara, eu vou fazer uma boa ação e ainda vou pagar imposto, vocês estão loucos, não tem como. Mas aqui andou bem e não tenho esse risco, porque nós estamos fazendo doação para a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. E aí eles têm um regime tributário especial que é isenção, então você realmente não paga tributo. Tá? Fica a dica aí, eventualmente você tinha que fazer toda essa cadeia aí, já que é doação para a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, ou para alguma Secretaria de Saúde, usar a cadeia e sempre emitir nota fiscal de doação para a Secretaria, porque aí vocês conseguem se livrar disso. Tá? Uma dica. Sim, sim. Não, eu entendo. Só que é o seguinte, nós estamos... o que acontece é que nossas empresas estão espalhadas pelo Brasil, os hospitais do município vêm buscar o material na fábrica. Mas ficou a dica. De todo esse estado que eles estão. Ficou uma dica agora, que eu vou já falar com a minha equipe de assessores, de a gente fazer um projeto de lei, que toda empresa que fez doação, comprovadamente, isso aqui, a cadeia fica isenta e que vai gerando crédito, porque não tem menor sentido o que você está falando. Não é que uma boa ação vai ter que custar para as pessoas
enchendo o bolso do Estado. Então, eu gostei da dica, ó, a gente pega, acho que é bom estar sempre conversando, pega a ideia e vamos atrás disso, viu? Ah. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Não é isso? E para nós isso vai ser ótimo, porque tem empresa que parou de doar, não porque ele quisesse parar de doar, ele parou de doar recomendado pelo contador, porque ele estava aumentando o risco tributário dele. E teve muita empresa que correu o risco mesmo de tirar a mercadoria sem nota fiscal para entregar lá no hospital municipal, lá perto da fábrica. É um absurdo isso, mas a gente morre de medo do Estado até nessas horas. Mas também o Estado não está preparado para nada, né? Nesse tipo de coisa não tem previsão, e aí fica valendo a regra, e aí eu acho que a mão podia ser aliviada. Veloso, foi ótima a nossa conversa, mas eu queria que você desse uma fechada aí. Fico muito feliz desse debate. Nós vamos botar no ar isso, infelizmente não conseguimos fazer online, porque deu algum problema aqui nessas tecnologias, mas o conteúdo está gravado e a gente vai colocar no ar. Para a gente fechar, Veloso, o que é a mensagem aí para a gente poder avançar? Você acha que é difícil muitas vezes dar uma mensagem de otimismo, mas quem é empresário não pode desistir nunca, né? Determinação, perseverança e sempre acreditando. Uma mensagem aqui para a gente poder fechar a nossa conversa. Dois temas, tá? Um é a questão do crédito, né? Para dizer que nós não desistimos, né? Acabei não falando. A gente apresentou na quinta-feira 3 propostas para o ministro Paulo Guedes de como o dinheiro sair do Tesouro via Banco Central para chegar realmente na ponta. Então, foram dadas 3 ideias. Primeira ideia é que utilize bancos do Estado, Caixa Econômica, Basa e BNB. Nós não consideramos Banco do Brasil banco estatal porque ele tem 49% do seu capital na Bolsa, então ele não é estatal. Então, pegar a Caixa Econômica, que tem uma grande capilaridade pelo país, utilizar ela para o dinheiro realmente chegar. Esse dinheiro ele não pode ser caro, porque é uma pandemia, é uma crise. Então a gente fala, o ministro aceitou a nossa ideia, falou, olha, alguma coisa de um dígito. Bom, mas um dígito é até 9%, né? A gente 9,9%. 9,9%. Então a gente entende que ele teria que estar mais perto da Selic. Então a primeira ideia. Só que ele tem que vir acompanhado de 2. Primeiro, CND, e ontem ele cumpriu com a promessa, e ontem saiu a medida provisória tirando o CND. E a outra coisa é a questão do fundo garantidor. Então, ele nos prometeu que vai dar um reforço grande no FGI para pequenas e médias e no FGO, nas microempresas, para que os fundos garantidores façam as garantias para aquelas empresas que não têm garantia. Então, o dinheiro vai para o banco estatal. O que está faltando agora? Está faltando a aprovação da PEC 10. A PEC 10 é aquela que vai liberar as empresas da CND de débitos com a Previdência. Débitos com a Previdência está na Constituição, então precisa da PEC. Então é importante agora a Câmara Federal aprovar a PEC 10. Está voltando hoje. Isso. Então essa é a primeira mensagem. E agora, olhando para frente, é o seguinte, começou agora um movimento de Made in Brasil. Então a gente está vendo Made in Brasil para lá, algumas empresas, até uma associada da ABMAC soltou um vídeo que viralizou nos WhatsApps, e algumas entidades agora estão soltando também vídeos do Made in Brasil. Esse sentimento, é claro que ele vai acontecer depois dessa crise. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque tudo que é feito tem que ser feito com visão de futuro. Eu imagino o seguinte, que nos próximos meses, vou dar um exemplo aqui, tá? Nos próximos meses esse sentimento de nacionalismo. Só que no dia a dia, passando o tempo, as empresas elas vão querer comprar aquilo que é melhor para a competitividade delas. Então, vou fazer um exemplo. Imagina um automóvel, né? Eu tenho uma empresa aqui, vou para o Made in Brasil, então vou comprar um bloco de um motor aqui no Brasil. Aí vai passando, desenvolve o fornecedor, aquele bloco no Brasil custa 150. E o bloco importado da China custa 100. Com o tempo, o mercado vai para o mais barato. Então, o que nós temos que pensar agora, deputado? Estrategicamente, o país tem que parar, olhar para dentro de si e ver
Por que nós não somos competitivos? Acabar com os gargalos, tirar os gargalos da não competitividade, atacar o custo do Brasil e voltar a ser competitivo. O Brasil tem condições de se reindustrializar. Basta a gente fazer a lição de casa da forma correta. Não podemos cair no risco da xenofobia. Vou comprar no Brasil porque é brasileiro. Não, eu vou comprar no Brasil porque aqui nós vamos fazer melhor e aqui nós vamos fazer com competitividade. Esse que é o negócio. Então, o que nós temos que nos debruçar agora? Na estratégia. Desenvolver engenharia nacional naquilo que nós perdemos soberania na engenharia nacional. Desenvolver cadeias produtivas estratégicas para o país. Vou dar um exemplo, acho que é um exemplo claro para todos. O Brasil importa todo fertilizante, praticamente todo fertilizante que utiliza na agricultura. Ora, Brasil tem mineração, Brasil tem petroquímica, Brasil tem um dos maiores mercados do mundo de agricultura. Então tem escala. Se eu tenho a mineração, se eu tenho a petroquímica, ou seja, eu tenho a matéria-prima e tenho o cliente, por que eu tenho que importar fertilizante? A gente importa fertilizantes porque fazer aqui não é competitivo. Por quê? Porque a indústria de transformação tem todas as mazelas, custo do dinheiro, enfim, todos os itens do custo do Brasil. Então agora a mensagem é essa, deputado. O Brasil precisa traçar uma estratégia, fazer um plano de longo prazo. Por que não somos competitivos? O que tira a nossa competitividade? Atacar os pontos que tiram a nossa competitividade e voltar a reindustrializar o país, porque é a indústria que gera, como a gente já falou hoje, emprego, renda e impostos para o país. Então, esta é a lição que essa crise vai deixar para nós. Nós temos que voltar a reindustrializar, mas não porque é verde e amarelo, ou porque é o meu irmão que eu vou dar emprego. Não é isso. Porque no futuro isso não fica de pé. Nós temos que reindustrializar o Brasil com responsabilidade, com estratégia e com competitividade. Veloso, falou tudo. Estou de novo com a mandala aqui. É exatamente o que a gente fala. Sistema tributário, a questão do sistema trabalhista, as relações trabalhistas, segurança jurídica, é tudo o que você veio falando. A gente tem a fotografia do que a gente tem que fazer, a gente sabe o que tem que fazer, mas é o que você falou, montar um plano estratégico e de forma determinada, fazer aquilo acontecer e não ficar só ano após ano, porque eu, desde que comecei também a minha empresa, a gente discute os mesmos problemas e, na verdade, só piora, que a burocracia só foi aumentando. Criaram o E-Social, criaram o Bloco K, e tudo é distorção da distorção. Quer dizer, o Bloco K é uma distorção do sistema tributário e aí precisa daquilo. O E-Social é um outro problema enorme que a gente sabe que tem, tenta melhorar, é uma briga. E boa parte do problema do E-Social é problema de lei trabalhista, CLT, muito ruim. Veloso, foi ótima a conversa, agradeço muito. Encerrando aqui a nossa gravação. E vamos manter em contato. Espero que essa pandemia passe rapidamente para a gente se encontrar pessoalmente e conte sempre com a minha defesa das pautas da indústria, porque são as pautas do emprego, do desenvolvimento, da melhoria do Brasil, de botar o Brasil aonde ele tem que estar, entre as maiores economias do mundo. Então, nós temos absolutamente tudo. Só precisamos agora organizar e ter boas lideranças. Muito obrigado. Saúde para você e tua família. E vamos trabalhar, que é o que a gente sabe fazer, não é isso? Obrigado, Alexis. Tudo de bom para você aí. Saúde também, nessa hora, a coisa mais importante é saúde. E terminando essa pandemia, vamos arregaçar as mangas e construir um país melhor. É isso aí. Obrigado. Tchau. Obrigado.